O futebol é uma paixão que move centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. E nesse nosso grande mundo, um incontável número de crianças todos os dias sonham em se tornar jogador de futebol profissional. Mas a verdade é que menos de 1% daqueles que se tornam jogadores profissionais vão ter a oportunidade de assinar um grande contrato com um time de expressão e receber um salário milionário. Muito menos ainda, uns poucos eleitos a cada geração terão a oportunidade de vestir a camisa mais pesada do mundo, a da seleção brasileira. E ainda mais restrito do que tudo isso, será representar o Brasil numa Copa do Mundo. Meu nome é Diego Silveira e hoje nós vamos ver em detalhes como Lucas Paquetá, um jogador que teve todas as oportunidades com as quais milhões apenas sonham, pode ter jogado tudo fora numa das maiores burrices da história do esporte. Aqui a gente vai falar somente de fatos, organizar a sequência dos eventos e apresentar fontes para você entender todo o problema e fazer a sua própria avaliação sobre o tamanho da confusão do Paquetá. Vamos lá! Lucas Tolentino Coelho de Lima nasceu na cidade do Rio de Janeiro e era morador da pequena ilha de Paquetá, que fica dentro do município do Rio, na Baía de Guanabara. Essa origem é o motivo do jogador ter ficado conhecido como Lucas Paquetá, mas essa origem também tem relevância para o nosso assunto, então guarda aí essa informação da ilha de Paquetá na sua cabeça, porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar dela. A gente não vai se aprofundar muito na história do jogador, porque tem pouca relevância para o nosso tema. Então, resumidamente, Lucas surgiu no Flamengo, onde teve enorme destaque e foi eleito o melhor meia do Brasileirão de 2018, e ainda foi escolhido para a seleção do campeonato pela revista Placar. Com destaque, ele foi vendido para o gigante Milan, mas na época o time italiano estava uma bagunça. O fraco elenco milanês atrapalhou a evolução de Paquetá e a passagem pela Itália foi irregular. Ele acabou sendo negociado para o Lyon, onde teve um desempenho bem melhor e se firmou na seleção brasileira. Por fim, foi vendido pelos franceses para o West Ham, numa transação de 60 milhões de euros, contratação mais cara da história do clube inglês. Na Premier League, o meia se adaptou rapidamente, passou a se destacar muito, chamando a atenção de clubes maiores como o Manchester City de Guardiola, que sondou a possibilidade de fazer uma proposta. Em meados de 2023, o Manchester City dava passos importantes na negociação e Paquetá então se encaminhava para jogar num dos clubes mais fortes do mundo, sob o comando do mais respeitado técnico da atualidade. Novamente, como foi até ali na sua vida, ele estava alcançando objetivos com os quais milhões poderiam somente sonhar. Mas foi nesse momento que os problemas começaram. O jornal inglês Daily Mail trouxe uma notícia exclusiva de que a Federação Inglesa tinha aberto uma investigação contra Lucas Paquetá por possíveis violações em condutas relacionadas a apostas esportivas. Segundo a publicação, apostas relacionadas a aspectos de uma partida de Paquetá teriam sido feitas no Rio de Janeiro, mais precisamente originadas na ilha de Paquetá. Após a divulgação da informação, o jogador prontamente negou envolvimento com o incidente. Entretanto, apesar da negativa dele, na sequência mais detalhes vieram à tona. A aposta que teria chamado a atenção da casa de apostas era uma aposta casada, ou seja, uma aposta no qual para vencer é necessário acertar mais de um acontecimento. E nesse caso específico, a aposta era que Lucas Paquetá tomaria um cartão amarelo no seu jogo entre West Ham e Aston Villa, e Luiz Henrique, jogador do Betis, também tomaria um cartão amarelo na partida entre Vila Real e Betis, ambos os jogos disputados em 12 de março de 2023. E de fato, ambos os jogadores tomaram cartões amarelos naqueles jogos. Assista aí aos lances de ambos, primeiro o de Paquetá, depois o de Luiz Henrique. Red Flag, ou bandeira vermelha, é o nome que se dá a uma aposta suspeita, e as casas de apostas, que movimentam bilhões de dólares com o jogo, não são idiotas e gastam muitos milhões para evitar possíveis fraudes. Nesse caso, um volume incomum de apostas nessas duas partidas disparou a Red Flag. A partir dela, a casa de apostas buscou mais e mais detalhes de outras apostas. Quem fez essas apostas? Onde elas foram feitas? Quais valores foram apostados? E os ganhos? E de posse desses dados, a empresa passou a contar com a ajuda da Federação Inglesa nas investigações. Agora, em maio de 2024, o que era uma investigação se tornou uma denúncia. A Federação Inglesa de Futebol entregou a um comitê independente um dossiê com mais de 2.000 páginas sobre o caso, onde acusa formalmente Lucas Paquetá de ter tido má conduta com relação a apostas esportivas em 4 partidas. Abre aspas para o manifesto da Federação. Ele procurou influenciar diretamente o progresso, conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com as apostas. Fecha aspas. As partidas nas quais Lucas Paquetá é acusado são as seguintes: West Ham 0, Leicester 2, em 12 de novembro de 2022. Lucas chega por trás do jogador Soumaré do Leicester, que já tinha tocado a bola, e na sequência chega junto também no outro jogador do Leicester que recebe o passe, interrompendo a jogada. O segundo lance é em West Ham 1, Aston Villa 1, em 12 de maio de 2023, onde Paquetá dá um carrinho por trás no adversário no círculo de meio de campo, acertando as pernas do jogador. O terceiro lance em West Ham 3, Leeds 1, em 21 de maio de 2023 é mais leve, mas o árbitro entende que Paquetá mata o contra-ataque do Leeds.
E o último lance questionado aconteceu em Bournemouth 1, West Ham 1, em 12 de agosto de 2023, onde Paquetá sobe para cabecear, mas mete a mão na bola, tomando um amarelo de imediato. Quando pensamos em acusação por manipulação de apostas, no qual o jogador teria que tomar cartões amarelos, e vemos esses lances, alguns deles resultando em cartões bobos para um jogador de nível de seleção, é natural estranhar bastante. Imagine a felicidade do então técnico do West Ham, David Moyes, vendo um dos seus principais jogadores tomando um amarelo por dar um carrinho por trás numa bola no meio de campo, ou metendo a mão na bola numa disputa por cima. Pois é, mas se já é estranho, ainda piora. A casa de apostas onde as apostas questionadas foram feitas é a Betway, que inclusive é a patrocinadora do West Ham. E as operações desse site no Brasil são muito pequenas, com a maioria absoluta das apostas em dias normais sendo feitas em São Paulo. Mas nesses dias questionados houve um volume anormal de apostas, justamente nessa possibilidade de Lucas Paquetá tomar amarelo. E a complicada coincidência é que a origem das apostas eram da ilha de Paquetá. O jornal inglês The Sun trouxe a informação que em torno de 60 apostas feitas tiveram uma pequena ilha, que tem segundo o Google menos de 4 mil habitantes, como origem. A publicação afirma que as apostas giravam entre 7 e 400 libras, ou seja, em torno de 50 a 2.700 reais, e geraram ganhos na ordem de 100 mil libras, ou mais de 670 mil reais. A partir de agora é complicado imaginar o que pode acontecer com Lucas Paquetá, mas podemos ter alguma ideia do que o espera. Novamente, segundo o jornal The Sun, com base em todas essas informações e imagens, a Federação Inglesa quer pedir o banimento de Paquetá do futebol para o resto da sua vida. Esse caso do jogador é considerado gravíssimo, justamente pelos valores envolvidos e a quantidade de jogos e apostas. Existem outros casos recentes envolvendo apostas no futebol inglês que vão nos dar uma noção sobre a possível punição. Até então, o mais famoso deles era do atacante Ivan Toney, que inclusive defende a seleção inglesa. Toney foi suspenso por 8 meses do futebol por ter feito apostas relacionadas ao seu time. Mas aqui cabe uma diferenciação. Toney apostou em 29 partidas do seu time. Apostou na vitória em 16 partidas, nas quais 11 ele estava em campo. E em 13 ele apostou na derrota do seu time, mas em nenhuma ele estava em campo. Como nas partidas em que ele apostou a favor, ele não pode garantir a vitória, e nas que ele apostou contra, ele não estava em campo para prejudicar deliberadamente, sua pena foi leve. Mas existe outro caso muito semelhante ao de Paquetá, e por ele já podemos imaginar o tamanho do problema caso Lucas seja considerado culpado. Trata-se do jogador Kynan Isaac, que teria tomado um cartão amarelo de propósito num único jogo, num esquema de apostas com alguns amigos. Ele jogava pelo Stratford Town, que nem disputa a Liga Inglesa em nenhuma divisão. 14 apostas foram feitas na possibilidade dele tomar um cartão amarelo num jogo, o que de fato aconteceu. Imediatamente uma red flag foi identificada pela casa de apostas. Denunciado, o jogador foi considerado culpado e teve decretado uma suspensão de 10 anos de futebol. Ele só poderá voltar a jogar quando tiver 41 anos. É importantíssimo e responsável frisarmos aqui. Lucas Paquetá a todo momento se declara inocente das acusações. Segundo a defesa, o jogador cooperou com a investigação e se surpreendeu quando a Federação Inglesa decidiu apresentar formalmente a denúncia. Abre aspas para a declaração do jogador. Estou extremamente surpreso e chateado com o fato da FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante esses 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. A comissão independente, que é responsável pela avaliação, já está analisando toda a documentação da denúncia e aguarda a manifestação de Paquetá para concluir o caso. Os advogados do jogador pediram mais tempo para apresentar as alegações. O jornal The Sun afirmou recentemente que uma das linhas da defesa é mostrar que num dos jogos questionados contra o Bournemouth, Paquetá teria pedido ao técnico David Moyes para não jogar, para não correr o risco de se lesionar e atrapalhar a negociação com o Manchester City. Além disso, até o momento não se sabe de nenhum contato que Paquetá tenha tido com as pessoas envolvidas nas apostas. O celular do jogador foi entregue às autoridades e periciado em busca de conversas entre as partes, mas até então nada foi divulgado nesse sentido. Assim sendo, sem uma evidência de contato entre as partes, para a defesa, a Federação Inglesa não tem provas substanciais da participação do jogador num eventual esquema de apostas. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido esclarecedor. Realmente a situação de Lucas Paquetá é complicada, mas nós vamos esperar pelo desfecho mais justo e torcer para que tudo não tenha passado de um engano. Se você gostou, deixa um like e não esquece de comentar o que você acha dessa situação toda. Sua participação com comentários e likes é muito importante para nós. Aproveita e dá uma passada lá no nosso site. O endereço é simples, futebolprime.com.br. Tem sempre notícia nova de futebol por lá. E eu vou deixar aqui como sugestão de vídeo esse que está aparecendo aí para vocês sobre a rivalidade entre Romário e Roberto Baggio na Copa de 1994, para lembrar um pouco dos anos dourados do futebol brasileiro. Assiste lá. Valeu!